de inteligência artificial. Vou chamá-la carinhosamente aqui de IA, para resumir, porque nós vamos falar muito essa palavra. IA. E como é que a IA tá nessa lógica? Porque a gente fala assim, as máquinas vão substituir os vendedores ou não vão substituir esses vendedores, cara? Olha, eu tenho uma teoria bem legal sobre AI, assim. Eu jogo xadrez. Então, eu falei, eu tenho 2 esportes hoje da minha vida, que é o tênis e o xadrez. Que legal. E eu jogo xadrez desde moleque. E eu acho que a comparação do xadrez com a AI... E aí quem tá falando... Eu não sou um dev, eu não sou um programador, eu não fiz ciência de dados, eu sou um cara de business, de negócio. Eu empreendo, eu sou executivo. Então eu vou tentar dar uma opinião aqui minha de AI sob a minha lente de executivo e empreendedor. Legal. E eu vou comparar com o xadrez para começar. O xadrez, essencialmente, é um jogo matemático. E aí tem inclusive um canal do YouTube que fala de ciência, que eu esqueci o nome agora, é o loirinho de cabelo comprido lá, eu adoro, assim. E eles estavam falando do número de combinações de xadrez. O número de combinações de xadrez, ele ultrapassa o número de átomos do universo em um jogo de xadrez. Pô! É bizarro. Então, se eu fosse colocar o número dessas combinações em um livro, cara, ele vai daqui até a Lua. Então, mas é finito. Matematicamente, o número de combinações de um jogo, ele é finito. Então, alguém poderia virar pra mim e falar o seguinte: Lucas, xadrez é um jogo matemático. E eu provo isso pra você. Por quê? Porque existe um número finito de combinações. Só que isso é na teoria, é como se fosse um limite do conceito matemático. Você nunca chega. Na prática, é um jogo de matemática um pouquinho e muita estratégia. Sim. Porque a gente não consegue acompanhar o nível de combinações que nem os computadores mais potentes do mundo conseguem chegar perto do limite de combinação. Apesar de eles já serem muito melhores que os humanos. Então, na prática... O Watson, né? O Watson da IBM ganhou do enxadrista, que eu não vou lembrar o nome tempo, agora. Né? O Deep Blue ganhou do Kasparov lá atrás. Mas hoje em dia, qualquer programinha... Ganha. Qualquer programa ganha do campeão mundial. Hoje já tá... Não, já era. Já era. Perdemos. Não, isso perdeu feio. Perdeu. E então, o que acontece é que, na prática, ele não é um jogo matemático para o ser humano. Ele é um jogo de estratégia e um pouquinho de matemática. E eu falo como um enxadrista, cara, eu jogo campeonato, eu jogo bem xadrez. De verdade. Eu acho que AI é a mesma coisa. Alguém pode argumentar e falar o seguinte: AI, no final das contas, eu vi muita gente falar isso, no final das contas não é inteligente. Sabe por quê? Porque ele pega tudo que existe de elementos no mundo e na internet e recombina isso. Eu tava inclusive num evento de RevOps, de Revenue Operation, que a gente discutiu muito o AI agora há 2 meses atrás. E lá a gente falava disso. Então, se você pegar, por exemplo, o GPT-1 pro 4, o aumento do número de análises combinatórias que ele faz, de combinar os fatores, é exponencial. A gente tá falando agora na ordem de trilhão de elementos que a AI vai combinando. Trilhão. Se para contar até 1 bilhão demora 30 anos, 1 bi. Imagina, um tri é um conceito surreal, assim. Então, se a gente tá falando de combinar trilhões de fatores... Alguém poderia falar, em última instância, AI não é inteligente. Porque só combina aquilo que já existe e não cria nada novo. Sim. E aí vem a minha contra-argumentação. Na prática, eu acho que é. Porque na prática, ele combina coisas num nível muito superior ao que a gente consegue decifrar com a nossa cabeça. E quando a gente começa a brincar com as últimas AIs, com o GPT-4 esse tipo de coisa, vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. De saúde. A gente já começa a ter AI integrada para prevenção para prevenir, para predizer sinistro de saúde nas empresas, com índice de acuracidade gigantesco, para diagnóstico, AI integrado dentro de aparelhos de ressonância magnética, de tomógrafos. E na hora que eu fiz um treinamento de storytelling, em que parte do treinamento de storytelling você tem que ter ideias criativas de como apresentar uma coisa para alguém, vou dar um exemplo. Eu tenho uma indústria de águas e eu quero cadastrar esse novo SKU, essa nova bebida aqui dentro de uma rede de varejo. E eu poderia ter uma ideia, como que eu tenho uma ideia de uma metáfora para começar uma apresentação, de uma metáfora, para começar a apresentação que eu quero cadastrar esse produto num cliente varejista. E a gente discute isso no treinamento de storytelling. E eu tenho essas ideias que todo mundo gera nos últimos 8 anos na minha empresa. E eu comecei a brincar com inteligência artificial.
Em 5 segundos, ela gera ideias de metáforas criativas que você não tem ideia. Que melhores do que a gente vê em treinamentos de 8 horas de duração com o ser humano. Isso em segundos. Não é só mais a resposta técnica correta, né? Você está falando que ele já gera metáforas. Gera metáfora. Que legal. Então, eu vou dar um exemplo. Então, você tem um cliente que trabalha com logística. A AI reconhece e fala o seguinte, olha, esse cliente trabalha com logística. Então, por que você não cria uma metáfora de um navio, por exemplo, que está ancorando num porto e ele demora para descarregar, e isso gera custo para ele. Portanto, o tempo é um efeito... O Boticário é um cliente nosso. Aí eu tava com o Boticário, eu digitei lá no chat GPT-4. Relacione a história do Chapeuzinho Vermelho com o Grupo Boticário no Brasil. Meu amigo. E aí, então, é uma resposta criativa. Sim. É uma resposta que soa inteligente. Baseado em combinações, né? Que eu nem sei quais são. São trilhões de combinações. Então, como eu não acompanho o fim... Na minha opinião, Lucas, um mero mortal, eu acho que AI é inteligente. Sim. Então, se você tem algo que é inteligente e faz análises combinatórias de forma criativa, porque criatividade, segundo o Murilo Gun, e eu concordo com ele, é combinatividade. Se AI combina trilhões, AI... Nunca alguém vai ser mais criativo que AI em análise combinatória. Tudo bem que ainda tem limitações, mas a implicação de AI no nosso dia a dia... Para varejo, eu fiz um podcast falando disso. Dentro da medicina, dentro de treinamento, eu já estou usando AI no treinamento de storytelling. Sim. Então, eu acho que a implicação vai ser brutal. Tem estudos dos Estados Unidos falando que vai substituir metade dos trabalhos. Sim. Já tem estudos de Stanford falando que quando você junta AI, que substitui, em teoria, um trabalho criativo, junto com a robótica, que substitui um trabalho manual... Daqui a pouco você tem trabalhos que são criativos e, ao mesmo tempo, manuais, feitos por AI, junto com robótica. Sim. Por que eu tô sendo tão radical para falar que eu acho que o efeito vai ser muito grande na nossa sociedade de trabalho, mas muito grande, vai ser colossal. Porque a gente tá discutindo tudo isso daqui em meses, em poucos anos. Muito rápido, né? Depois que saiu o chat GPT, e a AI não é tão nova, mas depois que... Como o conceito ele é exponencial, segundo o Ray Kurzweil, né? Depois que saiu o chat GPT-4, a gente tá vendo essa exponencialidade. Imagina daqui a 10 anos. Sim. Impensável o que vai acontecer em 10 anos, né? Impensável. Então eu acho que realmente a gente pode estar na beira de uma disrupção gigante de inteligência em tudo. Então não é que ela vai substituir só os vendedores, né? Não. Ela vai substituir muito mais que isso, né? Não. E se eu sou um vendedor hoje e eu não quero ser substituído, quero perder meu emprego para inteligência artificial, o que eu tenho que fazer? Olha, eu não tenho a resposta, eu acho que o caminho, eu não tenho a resposta certa, eu acho que o caminho é para um lado, eu acho que o caminho é para um lado da integralidade, porque que você se desenvolve, você desenvolve uma saúde física junto com o mental, junto com o espiritual, se conecta melhor com o cliente. Eu acho que a gente não pode parar de aprender nunca, então... Eu acho que existe uma máxima, até fiz um post disso no LinkedIn. E, por enquanto, para mim, isso é verdade. Homem mais AI, homem mais IA, Sim. é melhor do que só IA e é melhor do que só homem. Sim. Então, baseado nessa grande regrinha que eu criei, assim, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar a AI e a gente tem que entender como ela pode ajudar a gente a fazer o nosso trabalho melhor. Ponto. Independente do que a gente faça. Porque só ela... talvez seja pior do que eu mais ela. Sim. Então a gente tem que entender como fazer. Cada um tem que analisar a sua própria, o seu próprio trabalho e ver onde conecta. Eu estou conectando já AI com treinamento. Na DASA, a gente já está conectando AI para trazer previsibilidade de sinistro para as empresas. A minha mulher tem uma empresa de perfumaria home care e ela já está usando AI para dar ideias de combinação de fatores para criar identidade olfativa. É isso. Sabe? É isso. Então, pessoal, estude inteligência artificial, aplique inteligência artificial. A gente já falou todo episódio aqui quase, Lucas. A gente tem falado, todo mundo de todas as áreas vem falar de inteligência artificial. Virou o Excel. Então, imagina que saiu o Excel. O que você tem que fazer? Aprende o Excel. Aprende. Então, aprenda, teste ao extremo. Acho que esse é o futuro, com certeza.